um pequeno vídeo e dessa vez nós estamos com o objetivo de trazer um assunto sobre a igreja, né? Um assunto que eu considero importante, porém não vamos levar muito tempo. Por isso eu gostaria que os prezados irmãos e amigos tivessem aquela paciência de nos acompanhar até o final, porque é preciso que haja um acompanhamento para entender. Muitas vezes a gente escuta um pedacinho e já não escuta mais, então não tem aquela condição de fazer uma crítica, né, em cima do assunto e tal. Mas quando a gente escuta todo assunto, a gente entende qual o objetivo daquela pessoa que estava fazendo o vídeo. Isso é bom, porque ninguém vai fazer um vídeo assim aleatoriamente, sem ter nenhuma noção, né? Muito bem, então eu espero também que vocês assistam o meu canal do YouTube, canal Portal Ciência e Luz, no YouTube, do pastor Armando Silva. Entre lá, nós temos uma aba com muitas fotografias, a aba comunidade, e vocês podem deixar suas críticas, tá? Fazer suas inscrições e etc. Muito bem, então vamos à nossa vinheta e depois nós daremos continuidade ao nosso vídeo. Muito bom. Então, no nosso assunto de hoje, nós temos um assunto sobre doutrina. Eu quero basear sobre doutrina, culto de doutrina e culto administrativo. Qual é a diferença? Qual é a diferença entre culto de doutrina e culto administrativo? Então, esse é o nosso assunto de hoje. Eu espero que, no final, a gente tenha trazido um esclarecimento sobre esses dois assuntos, né? Sobre culto de doutrina, o que é um culto de doutrina, e sobre culto administrativo. Porque nós temos na nossa liturgia, e a liturgia faz parte da homilética, mas a liturgia é aquela parte que organiza o culto, organiza desde a entrada, o cântico, até a oração, os momentos de oração, organiza o culto de uma maneira geral. Então, mas também organiza os tipos de culto, não só o culto em si, mas os tipos de culto. Aproveitando essa liturgia, nós temos então um ensino que organiza e realiza os diferentes cultos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se existe uma liturgia para cada culto, nós temos culto de doutrina, é uma liturgia, culto de administração é outra liturgia. Não é a mesma organização, o mesmo sistema entre um culto de doutrina e um culto administrativo. Então, nós podemos perguntar quais são, então, essas diferenças entre o culto de doutrina e o culto administrativo, quais são as suas implicações. Para isso, nós vamos definir o que é doutrina. No nosso apanhado, nós entendemos que doutrina é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema. Veja bem, é um conjunto de princípios que serve de base a um sistema, seja esse sistema filosófico, seja teológico ou religioso, é um sistema, né? E as doutrinas são a base para esse sistema. Então, se você tem um sistema qualquer, no nosso caso é o sistema religioso, esse sistema tem que ter uma base para a sua formação, para a sua regência, para responder quando, como, onde, como funciona. E não se pode formular um sistema sem uma base
doutrinária, é uma base suportável. Uma base suportável, ele só tem uma base suportável se ele tiver as suas doutrinas. Então, dando uma explicação, um sistema, o que é um sistema? Nós, por exemplo, nós temos o sistema religioso, nós temos o pentecostal, é um sistema. O sistema batista é um sistema. Nós temos várias igrejas aqui de outros níveis. Cada uma tem a sua base religiosa. O seu sistema é pentecostal e a sua base são as suas doutrinas. Então, é a doutrina que sustenta os sistemas. Não existe nenhuma igreja que não tenha doutrina. Às vezes uma copia da outra, outra copia de outra, mas todas elas têm o seu... Tem que ter. Não existe uma igreja que não ensine alguma coisa, né? Então, vamos definir, então, essas bases são diversos segmentos, né? A base são diversos segmentos religiosos que compõem as doutrinas. Essas bases que nós estamos falando, que sustentam o sistema, são diversos segmentos religiosos que sustentam, que compõem as doutrinas. Então, as doutrinas são segmentos religiosos de um sistema. Né? Por exemplo, no sistema religioso, as bases doutrinárias são doutrina de Deus, é uma doutrina. Doutrina das Escrituras, doutrina dos anjos, doutrina do homem, doutrina do pecado, doutrina de Jesus Cristo, expiação, doutrina da salvação, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja e doutrina das últimas coisas também é uma doutrina. Né? Então, essas doutrinas que nós falamos aqui, o conjunto dessas doutrinas é que formam uma base religiosa para um sistema. Então, quando você vê um sistema religioso, um pentecostal, uma Assembleia de Deus, um batista, coisa, ele tem os seus... É um sistema que tem a sua base. E na sua base ele tem essas doutrinas. Dependendo do sistema, pode ter mais do que essas ou menos, não necessariamente é obrigado a todas elas ter o mesmo número de doutrina. Ele pode ter uma variação. Se você pegar uma grade de um seminário, você vai ver que existe uma variação. Tem umas que tem 20 doutrinas, outras tem 10, outras tem 18. E assim vai, não é obrigado, não existe uma obrigatoriedade de ter o mesmo número de doutrina. Mas existe a necessidade de ter todas elas a sua base doutrinária. Né? Então, como nós acabamos de ver, por exemplo, no culto de doutrina, você deve ter uma abordagem sobre uma doutrina específica. Então, nós estamos falando sobre culto de doutrina e culto administrativo. E nós demos agora aqui uma base do que são doutrinas e suas nuances, suas necessidades dentro do sistema. E agora nós vamos para a parte prática do culto. Então, no culto de doutrina, o que é que se deve ter no culto de doutrina? Deve ter uma abordagem sobre uma doutrina específica, né? Por essa doutrina específica, por exemplo, o que é a doutrina específica? É a doutrina, dentre essas que nós falamos aqui, doutrina do homem, do pecado, você especifica ou separa uma delas para falar naquela noite, naquele culto. Mas você tem que transformá-la de uma forma didática para que seja ministrada para a igreja de forma simples e compreensiva. Porque a igreja não é uma escola, né? Um seminário. A igreja tem uma diversidade de pessoas, de um nível maior, outro menor, etc. E tal, que um absorve, outro não. Então você tem que fazer uma média na sua base doutrinária específica que você pegou para que todos venham entender o que é que você está querendo ensinar. A doutrina, no caso da doutrina específica que você escolheu, você não pode não pode misturar, porque a liturgia vai nos dizer que aquele culto de doutrina você especificou uma doutrina e você vai ensinar aquela doutrina. Então você não pode misturar a doutrina com costumes. Você pegar aquele culto e sair ali alegando a igreja, explicando à igreja sobre alguma coisa, a maneira de viver,
costumes, tal, pá. Tudo bem, a igreja muitas vezes gosta de sair, mas que não teve nenhuma sustentação doutrinária dentro daquela doutrina específica que você escolheu, porque você divergiu do seu assunto, saiu da sua linha principal de pensamento. Então é possível, mas não é aconselhável, e muitas vezes o pregador ele sai desse caminho. Ele entra pela parte prática da doutrina e a igreja se alegra, a igreja gosta, mas que não aprendeu muita coisa como sustentação para a sua base doutrinária. Então é preciso que haja um conhecimento para que se realize um culto de doutrina. Ele tem que pegar, a igreja tem que ter de vários dias, de várias maneiras, o conhecimento dessas doutrinas, cada dia uma doutrina, ou vários dias uma doutrina, mas a igreja tem que ter conhecimento de que é a sua base. Você, como crente, tem que ter conhecimento da sua base, qual é a base do seu sistema, o sistema doutrinário que você abraçou. Muitas vezes o crente não sabe qual é a base doutrinária do seu sistema. E isso, muitas vezes, é culpa de quem está na direção. Então, o culto deve ter o culto deve ter um conhecimento do conteúdo e da natureza do culto, né? O pregador deve, ao fazer o culto, ele deve ter duas coisas em mente: a natureza do culto, que tipo de culto é hoje, culto de doutrina. Então, e ter um conhecimento do conteúdo. Ele não pode chegar a ter um culto de doutrina e não ter não saber como desenvolver aquela doutrina. Chega lá e, por ele não saber desenvolver um ramo doutrinário, ele começa a alegar a igreja com coisas que não são base doutrinária para a igreja. Então isso é muito ruim, isso diverge do crescimento espiritual. Então é preciso que haja uma compreensão entre o culto doutrinário, que tem que ser um culto voltado para a doutrina, e um culto administrativo, que é um outro tipo de culto. Então, no caso do culto administrativo, conforme o próprio nome diz, é um culto voltado para a administração. Então, no nosso caso, nós temos, a administração vai se basear numa administração eclesiástica, ou seja, das igrejas, né? Então, nós podemos perguntar o que é administração. Fiz um resumo aqui da administração, que diz que é a ciência que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Veja bem, me acompanhe nesse raciocínio, que a administração é a ciência que estuda e sistematiza as práticas usadas para administrar. Então, a administração é uma coisa importante, porque a prática aqui não é mais uma coisa teórica, é a prática que estuda e se sistematiza, né? Então vamos ver. O que quer dizer com um culto administrativo? Como deve ser então esse culto administrativo? Então, se o administrador ele fazer uso da palavra administrativa, das práticas administrativas, quais são essas práticas administrativas? Porque as práticas administrativas ele vai servir para sistematizar a administração. Então, o que são essas práticas administrativas? Aqui no nosso apanhado, nós temos que essas práticas administrativas são projetos, são metas, são objetivos, etc. O culto deve girar em torno da razão de existir da organização, se suas metas estão sendo atingidas ou não e por quê. Vamos explicar isso aqui. O culto administrativo, já que o culto administrativo ele tem que trabalhar com técnicas e metas, ele tem que trabalhar com esses objetivos. Então, o culto administrativo ele tem que trazer uma explicação sobre projetos, sobre metas, sobre os objetivos. O culto deve girar, então, em torno da razão de existir da organização. Que organização? Nós estamos falando de igreja, de eclesiástico, da igreja. O culto administrativo, o administrador que está dirigindo o trabalho, ele vai girar em torno da administração da igreja. Ele não vai falar de outra coisa, ele vai girar em torno dessa igreja. E
Por que é que ele vai falar sobre isso aí? Ele vai saber se a igreja está atingindo suas metas. Quais são as metas que a igreja deve atingir? Quais são os objetivos da igreja? Quais são os projetos da igreja? Por que ela não está atingindo a meta? Ou se estiver atingindo, como ele chegou àquela condição de atingir? Qual o grupo que melhor se sobressaiu? Então, a estratégia deve ser usada em função dos objetivos propostos. Quais são esses objetivos propostos? São objetivos que são traçados em reunião administrativa visando alcançar o avanço daquela administração, aquela organização. Então, se você tem uma igreja e não tem metas, você, o que der tá bom. Se você ganhar uma alma por ano, tá bom, não tem meta, você não tem meta nenhuma. Se você não se entregar a ninguém, não tiver um batismo com o Espírito Santo, não tiver um batismo nas águas, também tá bom, porque você não tem meta. Se você tiver congregações, mas aquelas congregações não progrediram financeiramente ou espiritualmente, mas se você não tiver meta também, como é que você vai analisar aquela congregação? Então, o culto administrativo, ele tem esse viés de se preocupar com a administração. Por isso que o culto administrativo ele trabalha com projetos, com metas, com objetivo, porque senão ele não, como é que vai administrar? Só falar, falar, falar? Então tem que ter essas técnicas administrativas. O que temos por base do comentário da doutrina, mas sim o suporte físico, humano, social para sustentáculo das doutrinas. Então veja bem, a diferença no caso aqui da doutrina e da administração é que a doutrina ela não precisa dessa parte financeira, dessa parte física. Não, a doutrina ela precisa de um local, tá? De pessoas. Você tendo um local e tendo pessoas, você tem um culto, você pode aplicar a sua doutrina, basta quem aplique e quem escute, para você trabalhar com doutrina. Mas a administração é diferente. A administração você tem que administrar a parte física, a parte financeira, a parte social, você tem que administrar luz, água, telefone e tal, pessoa para pagar, salário de um e de outro e tal. Isso faz parte da administração. E a regência de tudo isso aí faz com que você tenha agora um ambiente para a sua doutrina. Isso quer dizer, que se você tiver uma boa administração, você tem um bom templo para falar a doutrina. Se você não tiver, você nem a igreja tem para falar a doutrina. Você não tem onde botar o pessoal. Então, é a diferença de cultos, de doutrina e de administração está na doutrina, na sua prática, e a administração na sua prática também, visando um objetivo comum. A doutrina trabalha levando a igreja para o lado espiritual e a administração trabalha levando a igreja para a sua estrutura física, fazendo com que a igreja espiritual tenha um ambiente de trabalho. Então isso é uma base da diferença entre culto de doutrina e culto administrativo. Porque muitas vezes nós estamos cansados de ver cultos aí de pessoas que hoje é um culto administrativo e fala e canta e prega e tal, e não sai nada da administração. Aí o outro diz, é um culto de doutrina. Aí vem as pessoas e faz uma pregação, convida até as pessoas para